A grande expectativa hoje, Lula e Sérgio Moro frente a frente. Repórter Vitor La Regina. Em seu primeiro encontro com o juiz Sérgio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva terá que responder sobre uma das 5 ações penais nas quais ele é réu. O caso faz referência à denúncia que acusa o ex-presidente de ter recebido propina da empreiteira OAS por meio de um apartamento no Guarujá. O tríplex do edifício Solares, na Praia de Astúrias, deu ao petista uma vantagem indevida de 3,7 milhões de reais, segundo as investigações. Lula é réu neste caso desde setembro de 2016. O processo está na fase de instrução. Desde o final de abril, 6 depoimentos foram realizados em Curitiba, incluindo do ex-engenheiro Paulo Gordilho, da OAS, que afirmou a Sérgio Moro que o apartamento estava reservado a Lula. Eu soube ao final de 2013 que a dona Marisa Letícia tinha uma cota dessa unidade 141 e que a unidade 164 triplex estava reservada para a dona Marisa e o ex-presidente. A versão foi confirmada pelo ex-presidente da construtora. Léo Pinheiro afirmou no depoimento que a unidade 141 não poderia ser colocada à venda. Foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. Léo Pinheiro disse ainda que Lula pediu para destruir todas as possíveis provas de pagamentos ilícitos da OAS ao PT. Outro ex-executivo da empresa, Fábio Ionamini, disse em depoimento que não tinha conhecimento de que a reforma no imóvel serviria à família do ex-presidente. A defesa do petista classifica o depoimento de Léo Pinheiro como uma encenação. Mentira, nas palavras do advogado Cristiano Zanin. A declaração do Léo Pinheiro é uma mentira, ele não tem como provar, mas a declaração dele jamais vai se sobrepor ao depoimento prestado por 73 testemunhas e diversos documentos que estão no processo e que demonstram de uma forma cabal que o apartamento não é do ex-presidente Lula e que ele não teve qualquer participação em ilícitos na Petrobras. O Ministério Público sustenta que a OAS queria entregar o apartamento a Lula como uma contrapartida pelos serviços prestados em contratos da empreiteira com a Petrobras. Os procuradores também acusam o recebimento de propina pelo armazenamento de bens do petista depois que deixou a presidência. Em entrevistas e comícios do PT, o ex-presidente tem reagido com ironia às investigações da Lava Jato, muito criticadas por ele. Eles falam de um triplex para tentar impressionar vocês. Na verdade é como se fosse uma casa, minha vida, uma em cima da outra. Eles criaram um conceito nesse país, que eu não vou dizer para vocês, porque eu quero dizer no meu depoimento, em que não tem argumento. Eles já estão com a tese pronta. O PT é uma organização criminosa. O Lula montou um governo para roubar até depois que ele saísse. O depoimento de Lula é o último da fase de instrução do caso do tríplex. Depois dessa etapa é esperada a sentença do juiz Sérgio Moro. O interrogatório, que vai parar a cidade de Curitiba, está previsto para as 2h da tarde no prédio da Justiça Federal. Professor Vila, essa história que ele fala que esse apartamento do Guarujá é tipo Minha Casa Minha Vida, desdenhando o programa que foi criado na própria gestão do PT, isso é um absurdo, né? A única coisa de verdade é o final, a fala dele, que o PT é uma organização criminosa, ele acertou, e que ele organizou todo o esquema de corrupção e continuou roubando após sair da presidência. É verdade. Então, a única coisa de verdade que ele disse é esse finalzinho. Ele está sendo acusado nesse processo de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tem todas as testemunhas, todo mundo viu, né? Veja lá o senhor que era o zelador do prédio, que pagou por falar a verdade. Ele disse, não, Lula esteve aqui, esteve com a esposa, teve algumas vezes, etc, tal, deu todos os detalhes, tem fotos, tem as compras da cozinha, toda a reforma, tudo feito, né? Tem tudo. Eles chegaram a falsificar, inclusive, porque o apartamento seria de costas para a praia. Eles alteraram a numeração para ficar de frente. Está tudo devidamente comprovado. E pior, ali era a Bancop, que é a cooperativa dos bancários. O Lula foi brevemente, por cerca de 8 anos, metalúrgico, ele trabalhou. Depois nunca mais trabalhou na vida. Então como é que o metalúrgico estava na Bancop? A Bancop que deixou mais de 3 mil bancários na mão, cuja diretoria, vamos sempre lembrar, morreu de forma estranha num acidente de carro em Petrolina, o presidente e outros membros da diretoria.
Muito estranho. As coisas com o PT sempre tem morte, morte, morte. Por isso que ele tá tão desesperado. O Lula não queria falar? Queria. Não disse, inclusive agora nessa gravação, que no depoimento explicar tudo ia. Só que chega na hora ele dá um passo atrás. É medroso, ele sabe que roubou. Ele é psicopata, mas ele tem um pouquinho de consciência, né? Ele sabe que roubou, que assaltou, que chegou a hora da verdade. E ele quer fugir da justiça.